Voltamos com o nosso Sentar e Conversar com. Estamos conversando já há 3 episódios com a Tatiana. Tatiana contou a história da sua vida, como que o autismo entrou na vida dela, como que foi comunicar com a família, como foi a busca da escola, quais situações constrangedoras, expressões inadequadas que ela já teve que escutar, ela compartilhou isso com a gente. Se você não participou das 3 primeiras conversas, eu convido você a visitar no nosso canal, Sentar e Conversar com, e você vai ter uma conversa, vai assistir uma conversa construtiva, onde a gente procurou te municiar com informações. E dentro dessa conscientização de que a informação é a maior arma, eu continuo essa conversa com a Tatiana, que está aqui com a gente. E hoje a gente vai falar, Tatiana, a gente deixou isso assim um pouco no ar na nossa última conversa, sobre os espaços que os autistas, os PCDs, eles podem, né, frequentar, mas que por situações de despreparo da instituição, seja ela qual for, a família opta por não enfrentar aquela situação. Eu faço a seguinte reflexão, queria que você compartilhasse comigo. O que é um complemento ou fica capenga? A gente vê na legislação de que a escola tem que proporcionar uma educação complementar assistida para o PCD, tá? Tá na lei, tá bonitinho, tá engraçadinho. Você chega na escola, deixa o seu filho, mas vai depender de um fator ali para essa conta bater, que é o fator humano. Toda pessoa tem perfil para tratar com autista? Todo profissional, todo professor, toda merendeira, todo guardinha da escola, porque é o ser humano, não é só o professor. Queria que você fizesse uma reflexão conosco, né? Você também coloca aí a sua pergunta sobre esse contexto. Para essa conta fechar, o que teria que acontecer? Eu acredito, aí já é uma crença minha, né? Que quando você opta por trabalhar com pessoas, você tem que ter a essência da humanidade. Né? Então, existem profissões que você não precisa trabalhar com pessoas. Você pode trabalhar com informática, você pode trabalhar com, enfim, mídias sociais, atrás de um computador. Mas quando você opta por ser professor, opta por ser médico, opta por estar, né, no âmbito da saúde, no atendimento humano, um servidor público que seja, você tem que ter um olhar humanizado. Certo. Então, os professores estão preparados, as instituições, todos não estão, né? A gente sabe que não estão. Mas aí é que está. O fato está posto. Os autistas estão aí, os PCDs estão aí. A estatística está aumentando. Está aumentando. Então, o que fazer? Eu sou professor, não quero trabalhar com autista, então mude de profissão. É uma sugestão que eu faço. Eu sou médico. Então, assim, existem profissões que você não vai precisar tratar com o ser humano, tecnologia, enfim, né? Agora, profissão que você tem que tratar com o ser humano tem que ter o princípio da humanidade, do acolhimento, da inclusão, do cuidado. Do cuidado, né? Cuidado. Então, nesse sentido, as pessoas precisam sim se capacitar, as instituições precisam se capacitar. Hoje existe muito essa coisa do cancelamento na internet, né? Nenhuma escola quer ser cancelada, mas eles estão fazendo o dever de casa, de capacitar seus professores. Infelizmente, o relato que eu tenho de pais e de professores amigos é que não. Bem, Tatiana, então no momento em que uma família decide não ficar com o seu PCD dentro de casa, quer que ele seja desafiado, estimulado, multidisciplinarmente, ele leva para a escola. Então, a gente percebe que existe uma legislação que ampara, uma legislação que dá subsídio para que aquela criança seja assistida. O pai acredita e leva essa criança. Mas existe ainda uma coisa que não está ligando, que não faz a conta fechar, porque depende de um fator, que é a capacitação da pessoa que vai lidar com o deficiente. Na sua opinião, todos têm perfil para lidar com autista, com PCDs?
Veja, quando uma pessoa escolhe como profissão algo que vai lidar com o ser humano diretamente, né? A gente diz aí de professores, médicos, psicólogos, enfermeiros. Eu acho que essa pessoa ela tem que estar disposta a lidar com o ser humano na sua integralidade, sem distinção. Né? Então, se eu sou professor e não quero lidar com PCD, algo de errado está na minha profissão, na escolha da minha profissão, né? Então, não estou aqui falando somente dos professores, mas de toda a equipe escolar, toda a comunidade escolar, desde o porteiro. Todo mundo tem que ter um olhar humanizado, né? Tem que saber lidar ali com as coisas do dia a dia, se colocar no lugar do pai, da mãe, tentar flexibilizar algumas regras. A gente tem algumas escolas que impõem regras que são muito rígidas para uma criança que já tem uma rigidez muito grande. Verdade. Né? Então, tem situações que a gente se depara com isso. E o que falta, a base de tudo é a barreira atitudinal, que é o querer, e a capacitação. Porque existem né, estudos, livros, já tem uma ciência por trás estudando esse fenômeno, estudando as principais intervenções que têm que ser feitas. Então, esses profissionais precisam ter acesso a isso. E a gente sabe que a profissão de professor já é muito difícil. Já né? É um sacerdócio. Exato. O verdadeiro professor é um sacerdócio. Isso. Então, a escola, aí eu já coloco na conta da escola, né? Na conta do governo, quando a gente fala de educação pública, eles têm que proporcionar essa qualificação. Porque é algo, entre aspas, novo, mas que está posto. A gente falou da 36, 1 a cada 36 no nascimento. Então, quer dizer, essas crianças vão chegar na escola, elas vão chegar aí no mundo. Exatamente. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente já está atrasado no sentido do preparo, né? Aqui vai toda a minha solidariedade aos professores, se tiver algum que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no nosso canal, que tem a sua profissão realmente como sacerdócio, que se esmera e que às vezes ele não tem suporte nem do Estado, nem da escola, para se capacitar. E tudo que ele descobre, porque ele vai atrás. Então, assim, um aplauso para você, porque você já está fazendo a diferença. E agora eu pergunto para a Tatiana, você como mãe, você teve a oportunidade de se capacitar, estudar, depois que você deparou com essa situação? Sim, a gente sempre precisa ressaltar que o meu lugar é um lugar de privilégio, né? Sim. Porque o autismo, ele não escolhe classe social, ele não escolhe, e eu recebi meu filho num momento da minha vida que eu já tinha uma estabilidade financeira e que eu tive condições tanto de proporcionar para ele tratamentos, quanto de notar que no momento que eu notei que não estava legal, eu tive que me capacitar para entender melhor, né, e ajudar tanto o Cauã quanto outras famílias que ao longo da minha vida me atravessam aí, né? Inclusive eu atualmente sempre estou aberta para acolher essas pessoas. Então eu fui atrás, eu fiz uma pós-graduação em transtorno do espectro autista, fiz outra em psicopedagogia clínica. Quer dizer, hoje eu tenho capacidade de atuar na intervenção, inclusive, de outras, né, de outras pessoas, de outras crianças. Então, através dessa minha capacitação, eu abri meus horizontes e eu consigo ajudar outras mães também nesse sentido, né? Porque quando você tem o diagnóstico, a pessoa fica assim, orientada, sem rumo, exatamente. E são muitas informações, e são muitos profissionais. Tem tratamentos que são prioritários, uns que já são comprovadamente né, eficazes, outros nem tanto, que ainda estão em fase. Então, assim, a gente precisa de ter algum norte, né, para conduzir. Então, você hoje está apta a capacitar professores e até outros profissionais que desejam entrar nesse mundo. Sim, me sinto capacitada pela formação que eu tenho, pela experiência que eu tenho, sim, não só com o Cauã, mas de conhecer outras crianças, o ambiente escolar, né, tanto da realidade pública quanto privada, por onde eu já passei. Então, eu me sinto capacitada, sim. Ótimo, olha só, a gente aqui no Sentar e Conversar, o nosso objetivo é sempre estender a mão, tá? Então, estamos aqui hoje estendendo a mão no sentido de lhe proporcionar informação. Se você tem interesse de, assim como Tatiana se capacitou, se capacitar ou quer saber quais os caminhos, quais as possibilidades que você tem para se aprimorar como profissional que atua com autista, com PCDs,
e que você quer ter mais informação desse universo, Tatiana, a gente vai deixar toda a informação, as redes sociais dela aqui, para que você Tatiana, eu acredito que você possa receber esses contatos, Com certeza. Para te auxiliar, te apoiar, te ajudar. E eu queria, indo para o final da nossa conversa, senão vai até amanhã, falar das terapias, né? Existem terapias que elas ajudam. Eu vou falar da música. Você acha que algumas terapias, a depender do grau também, né? Mas você acha que essas terapias alternativas, como a música, elas favorecem, ajudam, atrapalham? Como é que você vê a música nisso aí? A música, ela é um remédio, na verdade, né? A gente tem algumas, dependendo, claro que cada caso tem que ser avaliado e também as possibilidades de cada um, mas tanto a musicoterapia quanto a musicalização para crianças, né? Porque o musicoterapeuta é um profissional formado especificamente para a terapia. E a musicalização, ela já pode ser implementada nesse sentido mais educativo e também tem benefício para PCDs, idosos, né? É muito bom. Eu acho que o leque é muito amplo de terapias, né? Tem as terapias que são cobertas por plano de saúde, outras não. Tem crianças que se beneficiam da música, outras que se beneficiam da ecoterapia, que é aquela com cavalos, com animais, né? Então, é uma gama muito vasta e a gente precisa olhar caso a caso e as possibilidades de cada família, né? Mas eu acredito muito, Marlene, e a gente precisa frisar aqui, e as instituições como um todo, da sociedade, elas podem ajudar. Tá? Então, a gente não está falando só de escola, a gente está falando da igreja, a gente está falando do hospital, a gente está falando, né, do centro comunitário. Todo mundo pode ter ações voltadas para a inclusão, tá certo? E fazer atividades lúdicas que incluam aquela família como um todo. Né? Acho que todo mundo ganha, a sociedade ganha, o ambiente ganha, e não tem outro caminho mesmo. Olha só. E você falando da igreja, né? Isso me faz refletir sobre a família, que precisa ter aquele momento também da sua espiritualidade, do alento da alma que só Deus pode dar, e às vezes é privado de ir numa missa, de ir num culto, porque não tem aquela estrutura e não tem pessoas que possibilitem a essa família, que também precisa ser acolhida, para ter um momento de comunhão, né? E isso vai gerar outra conversa que você vai participar comigo depois, tá bom? Então, Tatiana, estamos indo ao final. Você acrescentou demais para mim nessa conversa. Estou olhando que você está com um cordão diferente. Isso. Eu trouxe esse aqui para te presentear, que é o precisava. Esse aqui é o do autismo mesmo, né? Que tem o quebra-cabeça. A simbologia do quebra-cabeça para falar um pouquinho da complexidade, né, do transtorno, então por isso foi um quebra-cabeça. Antes ele era todo azul, porque era a prevalência de meninos, mas agora está coloridinho assim. E eu estou usando aqui o dos girassóis, que é o das deficiências invisíveis. Então, hoje, a gente da comunidade, a gente costuma se identificar com um desses dois cordões quando a gente vai frequentar, principalmente espaços públicos, avião, né? Quem deve usar o cordão é o PCD. No caso, eu viajei com toda a minha família, cada um tem o seu cordão, né? Mas o meu filho, a gente fez uma carteirinha que a gente acha modelo na internet, né? Até para a criança não ter essa coisa de se perder e tal. Mas a família toda pode se identificar com o cordão das deficiências invisíveis, ou também só o autista, como for melhor, como vocês quiserem. Esse aqui é seu. Muito obrigada, viu? E agradeço imensamente. Obrigada a você pelo convite. Foi muito bom te receber aqui, tá? E o espaço está aberto. Obrigada. Eu tenho certeza que outras conversas virão dessa, tá bom? Estamos aí, à disposição. Um abraço. Vamos falar de música na nossa próxima conversa. Opa! Tchau.